Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Novas Ideias. Mas antes de tudo, um breve aviso. Este vídeo não é uma recomendação de investimento. Inclusive, investimento hoje não existe mais. Nunca coloque seu dinheiro em qualquer coisa que você não tenha gastado horas e horas de estudo. Estude. Tudo que você fizer sem estudar, a tendência é você se ferrar. A história já nos mostrou que a chance das moedas fiduciárias colapsarem é de 100%. É apenas uma questão de tempo. Algumas moedas duram uma década, outras algumas décadas, e as melhores até várias décadas, mas o fato é que todas as moedas emitidas pelo governo falharão ao longo do tempo. A inflação não é o aumento generalizado dos preços. A inflação, na verdade, é o excesso de moeda em circulação. O aumento de preços é a sua consequência. Cara, dado que você já sabe que tudo que o governo faz é ruim, e os serviços que ele oferece são de péssima qualidade, por que você achou que com o dinheiro seria diferente? O dinheiro é um produto, assim como qualquer outro na economia, e também está sujeito às leis de oferta e demanda. Quanto maior a abundância de um bem, menor é o seu preço, e quanto menor é a abundância deste bem, o preço tende a ser maior. Quando o governo imprime dinheiro, ele desvaloriza o seu dinheiro. Funciona como uma transferência de riqueza das pessoas mais pobres, os últimos a receberem o valor, para os primeiros a terem acesso ao dinheiro. Os bancos comerciais também criam moeda, através da expansão de crédito, e eles também têm a permissão do Banco Central. Os governos sempre imprimem mais moeda para tentar resolver seus problemas, quer seja para políticas do bem-estar social, para financiar guerras, para resgatar bancos ou intervir nos mercados. Estamos atualmente testemunhando os governos tentando resolver todos os seus problemas com dinheiro impresso. A inflação é um imposto criado pelo governo que passa despercebido pelas pessoas. O processo de criação de moeda hoje é apenas um simples registro contábil, ou seja, simplesmente o Banco Central adiciona o valor que ele quiser em uma conta do governo em um banco comercial. Todas, exatamente todas as moedas do governo, desde Roma, se desvalorizaram continuamente até colapsar. O único aspecto em que essas moedas passaram no teste do tempo é a certeza da incapacidade dos sistemas políticos de evitar a sua desvalorização. Eles imprimem moeda de forma exponencial e obrigam você, otário, a usar essa porcaria. A lei de curso forçado da moeda é a única razão pela qual as pessoas aceitam um pedaço de papel colorido que não tem nenhuma utilidade. Dois dos vários exemplos históricos que mostram que o colapso das moedas Fiat é um fato conhecido de longa data são os de Roma e a República de Weimar, onde o colapso da moeda deixou as pessoas miseráveis. No caso de Roma, embora não tivesse dinheiro de papel, ela forneceu um dos primeiros exemplos de verdadeira desvalorização da moeda. O denário, a moeda de Roma da época, era essencialmente prata pura no início do primeiro século depois de Cristo. Em 54 depois de Cristo, no governo do imperador Nero, o denário era aproximadamente 94% de prata. Por volta do ano 100 depois de Cristo, o conteúdo de prata do denário caiu para 85%. Os imperadores que sucederam Nero gostaram da ideia de desvalorizar sua moeda para pagar as contas e aumentar sua própria riqueza. No ano 218, o denário caiu para 43% de prata. Em 244, o imperador Felipe, o árabe, teve o conteúdo de prata reduzido para 0,05%. Na época do colapso de Roma, o denário tinha apenas 0,02% de prata, e praticamente ninguém mais o aceitou como meio de troca ou reserva de valor. O segundo exemplo é a República de Weimar. No pós-Primeira Guerra Mundial, a Alemanha de Weimar teve um dos maiores períodos de hiperinflação da história. O Tratado de Versalhes foi essencialmente uma punição financeira imposta à Alemanha. A dívida imposta à Alemanha era enorme, e a única maneira de pagar era imprimindo dinheiro. Então o Banco Central alemão começou a emitir papel moeda de maneira alucinante para conseguir comprar moedas mais fortes e pagar as reparações impostas. Só que a inflação também foi alucinante. Entre o início de 1922 e final de 1923, a inflação acumulada na Alemanha já chegava a 1 bilhão%. A inflação ficou tão alta na Alemanha neste período que os cidadãos alemães estavam literalmente usando pilhas de marcos, a moeda alemã da época, para aquecer seus fornos. A hiperinflação, que era de 21% ao dia e fazia os preços duplicarem a cada 3 dias, também fez aparecer notas e moedas com valores estratosféricos que chegam a ser bizarros, como as moedas de 1 bilhão de marcos ou 50 milhões de marcos. Outros exemplos que também são históricos são, em 1992, na Finlândia, Itália e Noruega, que tiveram choques cambiais que se espalharam pela Europa. Em 1994, o México passou pela crise do peso, que fez o valor da moeda cair
e espalhou dificuldades econômicas na América Latina. Nos tempos atuais temos o Zimbábue, que já foi um dos países mais ricos do continente africano, sofrendo com a hiperinflação. A Argentina há anos precisa pegar empréstimos ou imprimir dinheiro para arcar com suas despesas, o que fez com que o peso argentino chegasse a uma inflação anual de 276%, o que impulsionou a pobreza no país, que chegou a 40% da população. A esperança dos argentinos é Milei, que vem fazendo um bom trabalho como presidente por enquanto. E por último, a Venezuela, onde o governo imprimiu tanto dinheiro que a inflação chegou a cerca de 130.000%. Com o real não é diferente. Conto de réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo e cruzeiro real. Todas colapsaram, e o colapso da nossa moeda atual segue em andamento. Para sempre você será diluído. Para sempre as coisas ficarão mais caras e o seu poder de compra vai diminuir, e nunca ao contrário. O real já se desvalorizou mais de 85% desde sua criação em 1994. Isso representa uma enorme perda no poder de compra, que nada mais é do que o empobrecimento coletivo e contínuo do brasileiro. E é de interesse do governo que as pessoas fiquem cada vez mais pobres e sobrevivam com o mínimo possível. Não existe investimento. Vivemos em um país de regime de juros negativos, o que significa que nenhum investimento te trará um retorno maior que a inflação. Saiba que onde quer que você coloque o seu dinheiro, ele estará sendo desvalorizado todos os dias, todos os meses e todos os anos, sem exceção. Agora, neste exato momento, se você tem real guardado, ele está sendo desvalorizado. Essa situação monetária atual tem seu início em 15 de setembro de 2008, quando o banco Lehman Brothers quebrou. Esta data foi o ápice da crise financeira daquele ano. Desde esse ocorrido, os bancos centrais vêm intervindo nos mercados de uma forma jamais vista na história. E se você achou que não tinha como piorar, você achou errado. Vem aí o Real Digital. O Banco Central está desenvolvendo o Drex. Não é novidade para ninguém que o dinheiro físico vai acabar. O Pix já é um primeiro passo para o novo Real Digital. Essa aberração acompanha o cenário mundial, onde muitos outros países também trabalham para lançar as suas próprias moedas digitais. O Drex representa o controle total do Estado sobre todas as movimentações bancárias das pessoas que vivem neste país, e o fim do seu controle sobre o seu próprio dinheiro. A única alternativa é o Bitcoin. Reclamar não adianta, protestar não resolve. Seu voto não muda nada. Não existe lei nem propriedade no Brasil. O Bitcoin é a única propriedade real. Pela primeira vez na história da humanidade, existe uma propriedade que ninguém toma de você. Mesmo que te agridam, te prendam ou te matem, se você não der as suas chaves, nenhum juiz ou autoridade conseguirá tomar seu patrimônio. Mais escasso, mais transportável e mais divisível que o ouro. Melhor que o ouro em qualquer aspecto de moeda. O Bitcoin é hoje a sua única maneira de proteção contra a diluição, expropriação e controle de capitais. Quem tem Bitcoin em autocustódia é o único responsável pela segurança e a utilização dos seus próprios recursos, sem a necessidade de intermediários como os bancos para que seja possível a movimentação do dinheiro. Quando o código do Bitcoin foi escrito, o criador criou um limite de 21 milhões de unidades. Atualmente, cerca de 19 milhões já foram minerados. Essa escassez torna o Bitcoin diferente das moedas fiduciárias mundiais, que se encontram sempre em constante expansão. É possível entender a necessidade do Bitcoin observando seu funcionamento como bot salva-vidas para as populações que vivem em países com grave crise fiscal, como a Venezuela, por exemplo. O poder da descentralização e a possibilidade de o proprietário possuir total controle sobre seus recursos é algo libertário e protetivo, já que as irresponsabilidades dos políticos não são suficientes para atingir o poder de compra de alguém exposto ao Bitcoin. Porém, como tudo na vida, existem riscos. O Bitcoin possui alta volatilidade, podendo valorizar ou desvalorizar muito rapidamente, já que as criptomoedas são negociadas 24 horas por dia e 7 dias por semana. Em 31 de outubro de 2008, um anônimo, usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, anunciou a publicação de um artigo explicando como um sistema de dinheiro eletrônico poderia funcionar sem a necessidade da confiança em terceiros. Bitcoin, a Electronic Peer-to-Peer Cash System. Em janeiro de 2009, o código aberto foi divulgado, momento em que o sistema começou a rodar. Após a divulgação do artigo e algumas contribuições para a rede nos primeiros anos, Satoshi Nakamoto sumiu e deixou o projeto, que continuou rodando de forma descentralizada. Desde então, a sua identidade é um mistério, e não existem evidências sobre quem ele seria, se seria uma pessoa ou um grupo. De qualquer forma, a sua figura já está marcada na história. Os primeiros bitcoins minerados por ele nunca foram movidos, servindo de prova de segurança das carteiras mais modernas, e de garantia de que o criador, até hoje, não obteve vantagem pela venda das primeiras moedas mineradas. Cerca de 1 milhão de bitcoins de Satoshi Nakamoto estão parados desde o começo da rede na carteira Genesis. E mesmo depois de tudo isso, você pode ainda estar se perguntando, mas afinal, o que é Bitcoin?
Para explicar o Bitcoin, devemos fazer uma separação entre a moeda e o sistema. O Bitcoin moeda é uma moeda digital descentralizada, ou criptomoeda, que não depende de bancos ou governos para funcionar. Resumidamente, o Bitcoin é o dinheiro que pode ser enviado por qualquer meio de comunicação. Já o sistema Bitcoin, a blockchain, é um sistema de base de dados descentralizado e distribuído, alimentado por diversos computadores. As informações inseridas na blockchain são imutáveis e verificadas por todos os computadores que fazem parte da mesma cadeia. Para ficar mais claro, Bettina Warburg, uma das maiores especialistas no assunto, define a blockchain como uma espécie de Wikipédia, uma enciclopédia livre aberta para colaborações de qualquer pessoa, que grava as alterações feitas no histórico da plataforma. A diferença é que o Wikipédia é restrito a artigos e fotos, enquanto a blockchain permite a troca de ativos e arquivos em formato digital. Muitos críticos do Bitcoin afirmam que a moeda se trata de uma pirâmide financeira e que logo irá desmoronar. Assim como em qualquer moeda, existem bandidos que usam Bitcoin. Não é porque a moeda pode ser usada por criminosos que a moeda é criminosa. Existem inúmeros esquemas ilegais que usam reais, dólares, euros e toda espécie de ativo. Uma pirâmide é um esquema fraudulento formado por níveis de participantes. Cada pessoa que entra deve recrutar outros participantes e os novatos têm que fazer um pagamento inicial ou comprar um produto. O dinheiro obtido pelo recrutamento dos novatos paga os membros antigos. Apesar disso parecer uma rentabilidade, é apenas uma redistribuição do dinheiro, sem qualquer acréscimo de valor. O problema é que, com o passar do tempo, fica mais difícil recrutar novas pessoas, e sem novas pessoas não entra dinheiro, resultando no desmoronamento da pirâmide. O Bitcoin não é uma empresa, não tem um responsável, ninguém promete nenhum retorno. O Bitcoin é um ativo que tem valor derivado de sua utilidade e não de qualquer promessa, devido às suas propriedades intrínsecas, fungibilidade, durabilidade, divisibilidade, portabilidade e escassez. Os liberais clássicos e conservadores sempre defenderam, antes de existir o Bitcoin, o padrão ouro, que é um sistema onde a moeda está lastreada em reservas de ouro, para ter uma forma de limitação de emissão da moeda. Ou seja, o seu real, dólar, euro, etc., representaria uma quantidade X de ouro que você poderia trocar por suas notas. Seu dinheiro seria uma espécie de vale-ouro. Mas o fato é que o padrão ouro deu errado todas as vezes em que foi tentado, até o choque de Nixon em 1971 e o fim do acordo de Bretton Woods, onde o padrão ouro acabou e deu início às moedas fiduciárias. Em todas as vezes que algum governo ou banco emitiu por tempo ou volume significativos moeda escritural supostamente conversível em ouro, houve calote. Porém, agora sem o lastro ouro, o lastro passa a ser nada. Esta é a razão do Bitcoin ter sido criado. Sistemas baseados em confiança falharam sistematicamente por milênios. Confiar em políticos é a coisa mais ilógica que alguém pode fazer. Isso vale para qualquer político. Se você confia em políticos, você não é diferente das crianças que acreditam em fada do dente ou na loira do banheiro. O lastro do Bitcoin é o software que limita sua emissão e garante sua escassez, e seu sistema de governança descentralizado. A oportunidade de trocar papel colorido por dinheiro de verdade logo vai acabar. Quem chegou antes conseguiu ter milhares, centenas ou dezenas, mas quem está chegando agora provavelmente vai ser unidades ou frações. Se mesmo depois de tudo isso você ainda preferir as moedas fiduciárias, tenha certeza da perda do poder de compra do seu dinheiro e do seu empobrecimento. O porquê do Bitcoin é a história da moeda, que colapsou em todos os sistemas monetários já tentados, falhando em honrar promessas e manter o valor no longo prazo. Uma vez que os governos puderam imprimir moeda de maneira ilimitada, a moralidade política entrou em decomposição, tanto na distribuição das políticas do bem-estar social, quanto na ampliação brutal de poderes dos governos. Os resultados desses processos são mais guerras, mais gastos fora das capacidades de arrecadação do governo e mais corrupção. No Brasil, vivemos um processo de decomposição da nossa nação. Se você tem menos de 40 anos, você não vai se aposentar, e se for pobre, provavelmente vai trabalhar até a morte. O Sr. Calvo continuará caçando seus inimigos relevantes, mas entre os políticos não existe oposição real. Todos servem à esquerda, todo o sistema está contaminado e corrompido. O nosso futuro tem 3 caminhos. O primeiro é o aeroporto. É ir para os poucos países onde esse tipo de autoritarismo é menor. O segundo é Bitcoin. É tirar o país do seu dinheiro para conseguir escapar da diluição via inflação. E o terceiro e último é recusar as 2 primeiras opções e ser escravo. Boa sorte na sua decisão.